começando mais um podcast desse programa espetacular. O Mi Casa está no ar para te ajudar, para fazer com que você realize o seu sonho da sua casa, da sua vida, de tudo aquilo que você sonhou. Olha que delícia! E hoje nós estamos aqui com um integrante do Poderoso Chefão. Mas já a gente conta quem é, né, Bartô? Não, eu não vou contar agora, mas eu quero deixar com água na boca o seguinte: ele veio direto da Sicília, tá certo? A família toda mudou para a Espanha e eles resolveram baixar aqui no Brasil. E olha, eu vou te contar, é uma pessoa competentíssima e vocês vão ficar espantados com o que ele tem para dizer e contar, principalmente nessa história de pandemia. É algo que nós ficamos de boca aberta em saber tudo aquilo que ele tem para nos contar. Vai ser um prazer muito grande. E é claro, a gente está aqui no Mi Casa graças à Geração Designer, a maior loja de móveis planejados do planeta. Do universo. Do planeta. Né? Exatamente. E com a Hoffman, evidentemente, que nos proporciona de poder estar aqui, de estar realizando esse podcast, sim. De estar utilizando essa casa que é fabulosa, que é nada mais do que a maior empresa de eventos e tecnologia desse país. Se você não conhece, por favor, Hoffman, faz uma entradinha para você ver do que eles são capazes. Isso aí, Bartô. E comigo, quem que tá comigo? Bartô tá de volta, né? Bartô tá de volta hoje. É que eu tava internado. Conta a verdade agora. Conta a verdade, Bartô. A minha mulher não deixou eu vir. Vocês bebem demais. Ela viu que você estava bebendo no último episódio. episódio, Disse que né? não é bacana eu andar com vocês, entendeu? Mas eu tô aqui com quem, ó? Com Cássio Vinícius. Cássio para quem quiser, Vinícius para quem quiser. É isso mesmo. E delícia para nós. Mais uma vez, um prazer estar aqui no podcast Mi Casa. E temos bastante coisa boa aí pro público de casa hoje, né, Bartô? Maravilha. Do lado do meu querido Cássio Vinícius, como queira, tá meu Rodrigo. O Rodrigo é o maior TI do planeta. É ele que vai pôr esse Mi Casa no ar. Eu já ganhei várias funções. Ele é do marketing, Bartô. Ele é do marketing, na verdade. Ele é do TI. Ele é de tecnologia, do growth, faz tudo. Toda a tecnologia da Geração Designer está na mão desse menino. Boa noite, Rodrigo. Sejam bem-vindos boa noite ou boa tarde? A mais um Mi Casa. Bom dia, sabe? A hora que a pessoa quiser ver isso. É a hora do uísque. Né? Exatamente. E do lado de lá, eu mostro já não. Porque do lado lá está o meu querido Matheus, que está do lado do nosso convidado. Que foi o Bartô do último episódio. Eu tive que fazer sua função. É mesmo? Faz muito bem feito. Ele fez uns dicas Mi Casa. Até melhor, mostra pra ele, mostra pra ele. Fica a dica aí, pessoal. Fica a dica aí, ó. Próximo episódio aí não vai mais precisar do Bartô. Vai estar fora aqui. Pergunta que não quer calar. Maquiaram você, não? Hoje o bronzeado hoje é natural. Lembra dos reis ali. Bom, então é só cenoura e bronze. Eu vou pedir pro Vinícius e pro Cássio fazer o seguinte. Troca a câmera e o nosso Vinícius faz a apresentação do nosso convidado. E eu quero deixar aqui que o nosso Matheus é o maior cortador de pau do planeta. Porque quem faz todos os móveis da Geração Design está ali. É o diretor da fábrica. É o diretor, ele quem manda tudo. Ele que manda. Eu só estou com gente de peso. Aliás, me perguntaram e eu vou responder novamente. O que eu estou fazendo aqui? Deixa para um próximo episódio. Tá fazendo aqui para ganhar a cozinha, né? Pode ser. Estamos aqui com ele hoje, Bartô. Muito feliz de estar aqui com ele. É um amigo já de anos de casa, né? O Olavo Calderoni, gerente de vendas lá da Lavi, né? Uma incorporadora da Cirela. Seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigado, Cássio. Obrigado. É um enorme prazer aqui. Agradeço pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Vamos bater um papo legal hoje. Vamos bater um papo legal, falar muita groselha também, né? Contar umas histórias, né? Mas antes de tudo, Olavo, queria que você se apresentasse um pouquinho para o público, para o pessoal te conhecer, saber quem é o Olavo, né? Claro, vamos lá. Eu sou gerente de vendas online da incorporadora Lavi, uma empresa do Grupo Cirela, como você bem falou. Nós estamos focados no segmento de médio e alto padrão, de imóveis residenciais aqui em São Paulo, basicamente na cidade de São Paulo, né? Mas eu trabalho no mercado já faz aproximadamente 10 anos que eu estou no mercado imobiliário.
e sou engenheiro de produção formado pela FEI. Olha lá, mais um. Estamos cheios de engenheiro nessa mesa, estamos sendo dominada. Engenheiro de produção. Toma cuidado com o seu cargo, viu, Matheusinho? Rapaz. Não, mas eu para produção faltei muito nas aulas. E acabei entrando no mercado imobiliário. Eu trabalhava numa agência na época e a gente prestava serviço para uma incorporadora, a MAC. Também uma empresa que teve uma joint venture com a Cyrela numa época. Inclusive os sócios hoje da Lavista eram sócios lá da MAC na época. E eu acabei me aproximando do pessoal. E aí um dos gerentes lá, que também acaba sendo parente meu, ele é sogro do meu irmão, ele me fez o convite, falou, vem trabalhar com a gente, vem aqui. Você vai bem comercialmente falando e eu acho que você vai dar certo aqui na MAC na época, no mercado imobiliário. E eu larguei, estava fazendo uma transição da empresa na época, a gente decidiu mudar um pouquinho a carreira e eu fui para o mercado imobiliário, sem conhecer nada, não fazia ideia como é que funcionava a corretagem, nada, zero. E acabei indo e deu super certo, porque acabei me desenvolvendo bem lá na época. Comecei a vender logo de cara, às vezes é difícil isso, tem verdade. Muito corretor que começa... E passa anos, né, cara? Exato, fica muito tempo sem vender. No primeiro lançamento que eu fiz, eu já vendi para um amigo meu, da FEI, um amigo, o Caio, que comprou lá comigo na época. Foi a primeira venda que eu fiz. E de lá para cá não parou mais. Vim me desenvolvendo, vim crescendo. Passei por outras incorporadoras. E hoje eu estou de novo com a galera que era lá da MAC. Então, meu diretor, o dono da empresa. Tá em casa. Tô em casa. Que No melhor bom, lugar que possível que bom. eu poderia estar. Que bom, cara. Que bom. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu acho que vai ser muito produtivo. O que Sim. você contou pra gente aqui nos bastidores é uma coisa que realmente me encantou. Sim. Eu fiquei extasiado com tudo aquilo que você contou. Eu acho que vai ser um podcast muito proveitoso para muita gente, com muita coisa que as pessoas sequer imaginavam. Legal. Vai ser muito bacana. Mas considerando aqui sobre a Lavi, para o pessoal conhecer um pouquinho a Lavi, né? O pessoal conhece, já ouvi bastante falar da Cyrela, tudo, Sim. né? Empresa listada em bolsa até, né? Empresa listada em bolsa, né? Para quem é investidor. Queria que você contasse um pouquinho sobre a história da Lavi, para o pessoal até conhecer, Sim. e depois a gente vai entrar nos assuntos que a gente vai levar conhecimento aí para o pessoal. A Lavi é uma empresa nova, ela nasceu em 2016, né? O Raf e o Moshi, que são os sócios da Lavi, eles são sobrinhos do seu Eli Horn, fundador da Cyrela. O Raf trabalhou muitos anos junto lá com o seu Eli na Cyrela, então tem toda a expertise da Cyrela. A Cyrela é uma incorporadora de 50 e poucos anos de mercado. E acabou que em 2016 o pai dele faleceu, o pai do Raf e do Moshi, o seu Ovadia. E ele era sócio, ele tinha lá a sua participação na Cyrela. E o Raf, na época, ele estava como sócio na MAC Incorporadora, essa outra empresa que eu trabalhei. E aí, num arranjo familiar, eles fizeram. O seu Eli, através da Cyrela, entrou com capital. Então, fundou-se a Lavi, com 45% do capital sendo da Cyrela, 45% do capital sendo do Raf e 10% do Moshi. E a partir daí, a empresa veio crescendo num ritmo alucinante. Teve o primeiro projeto em 2017 e foi crescendo ano após ano, batendo recorde cada ano, subindo, se superando em VGVs, em projetos lançados. Sim. Sempre pontuando no mercado de médio e alto padrão. E aí o ano passado, em 2020, em plena pandemia, quando algumas incorporadoras acabaram até tirando o pé, deixando de fazer IPO, eles abriram, né, o IPO, fizeram o IPO. Foi muito bem sucedido, eles captaram 1,1 bi na bolsa na época. Meu Deus, quanto? 1,1 bi. Meu Deus, em plena pandemia. Em plena pandemia. Cara. Teve incorporadoras que deixaram de fazer o IPO, sim. mas eles foram até o fim. Claro que o nome Cyrela ajuda muito, a gente usa até hoje. É um nome muito conhecido e muito conceituado. É a maior né, incorporadora do Só país. para a gente deixar o pessoal de casa ali um pouquinho mais entendido, Sim. né? Nem todo mundo sabe o que é um IPO. Né? Você Sim. poderia explicar só brevemente aí para o pessoal conhecer? Oferta inicial de ações, né? Então, quando a empresa abre uma empresa capital, fechada, ela não tinha donos, né? Só lá os donos, como eu falei. E aí ela abriu as ações para serem negociadas na Bolsa de Valores, na B3, aqui do Brasil, a B3, e abriu as suas ações. Sim. Então, todos os investidores que têm acesso à Bolsa de Valores poderiam comprar as ações da empresa. Sim, então, por ser B3, novo mercado, acabou-se tendo um free float, então você dilui a porcentagem acionária que existia. Então, entre os donos, né? Os donos tinham uma porcentagem. Exato, aquele e aí percentual. Eles abrem mão daquilo ali, dilui para poder liberar para outros investidores. Perfeito. externos. E aí qualquer pessoa
pode comprar a partir no mercado fracionado, a partir de uma ação, né? Geralmente compra de 100 ações num lote normal, e aí acaba sendo sócio da empresa. E aí recebe dividendos e participa da evolução da empresa, acreditando no crescimento acionário dela. Isso é muito Legal, importante. muito bacana. Cara, Ajuda bastante o crescimento. Eu achava que era o cara quando fecha o negócio. IPO, capiou. Juro por Deus, eu achava que ele disse, olha como eu sou imbecil, velho. Pelo amor de Deus. E a Lavi, você falou que atua com médio, alto padrão, né? É só São Paulo? Como é que é? Qual a região que vocês atuam mais forte? Assim? Eu fiquei na dúvida também em relação a se ela surgiu com uma outra proposta diferente da Cirela. Na verdade, ela nasceu para ser a Cirela, o que a Cirela era 30 anos atrás. A Cirela sempre teve, há muitos anos atrás, né, como eu disse, um cuidado do seu Eli em todos os detalhes. Eles desenhavam cada produto com muito detalhe. Hoje eles são uma incorporadora, a maior incorporadora de alto padrão do país, né? Só vai, quando você compara com as incorporadoras que fazem HIS, HMB, que é habitação de interesse social, antigo, né, Casa Verde e Amarela agora, que era o Minha Casa Minha Vida. Então eles têm volume e aí acabam sendo maiores. Mas quando a gente fala do mercado residencial tradicional, que a gente conhece de médio, alto padrão, é a maior incorporadora do país. Então a Cirela, hoje ela tem operações em vários estados do país, ela cresceu muito. E a Lavi não, ela nasceu para ser o que a Cirela sempre foi, construir com excelência, em excelentes localizações, focada aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. Todos os nossos projetos estão aqui. E sempre procurando terrenos grandes com VGV. VGV é valor geral de vendas do produto, é o potencial que cada terreno tem para fazer um lançamento. Alto padrão. Alto padrão. Boa. Alto padrão construtivo. Não necessariamente um alto padrão construtivo, é um apartamento de muitos milhões de reais, não é Pô, isso? explica isso, Não é cara, isso, que eu acho né? que é muito interessante as O pessoas que é alto entenderem. padrão, né? Que valor? Exatamente. Que é isso? O que significa alto padrão e Quando, qual é o quando eu ouço falar alto conceito? padrão, é pra cima de milhão. Pra Não, mim, não. acima de 1 milhão, já sei. Alto, de 6 alto dígitos, padrão 7 pra mim não dá dígitos. nem pra passar na calçada. Entendeu? Alto padrão construtivo, alto padrão, um projeto de alto padrão, ele não consiste só em metragens enormes que vai gerar um valor de imóvel assustador na casa dos milhões. Nós até temos lá, mas você, quando fala de alto padrão, é em todos os sentidos, um alto padrão construtivo. Então, quando você tem uma laje que faz a separação de ambientes para ambientes, né, de andares para andares, que tem ali uma espessura maior, um tratamento acústico, quando você tem um cuidado no desenho, no design, na arquitetura do projeto, você tem um lazer completo, com piscina, com academia, com salão de festas, com brinquedoteca, tudo isso faz com que o imóvel seja diferenciado. Entendi. E aí você tem um cuidado, os nossos projetos geralmente são desenhados pela MCA Arquitetos, que é uma empresa de arquitetura espetacular. A Cris Silveira é a quem faz os nossos projetos de decoração e interiores. Então, é muito trabalhado isso, os nossos Tipo projetos. assim, podia ser as mais áreas barato, comuns. né? Podia. Mas eles pensam em cada detalhe. O produto Então- é desenhado. O Raf, que é o dono da empresa, ele senta e ele aprova cada detalhe do projeto. Eles Mas buscam prezando alta, pela alta, qualidade alta mesmo, qualidade, Ele né? preza por isso. Que a gente Então, vê muita construção feita de qualquer jeito Sim, por aí, sim, né? Então sim. a gente está em prédio, Os como vizinhos tudo a gente reclamando. vende imóveis, vai medir, a gente vê muito apartamento, muito prédio, e a gente acaba comparando, né? Então Exatamente. o que vocês Olavo, buscam é uma qualidade. Isso. Só isso mesmo. para entender, o comprador ele consegue entender isso Sim. de imediato quando você diz para ele, olha, o teu prédio é alto padrão porque tem isso, aquilo, e não só porque ele custa caro. Ele consegue entender, visualizar esses benefícios todos que é feito? Sim, a gente tem uma ambientação, o stand de vendas, ele é o nosso carro-chefe para vender um apartamento, nosso decorado. Então a gente traduz essa qualidade construtiva e de projeto nas perspectivas cada vez mais realísticas. Os nossos 3D, quando você olha, parece uma foto de realidade mesmo. E aí você consegue mostrar valor através de um trabalho em vez de usar porcelanato, você usa muito mármore, você usa pedra, em vez de usar alguma coisa assim de um mobiliário de alto padrão que mostra que aquilo tem valor agregado, e a gente conduz um ambiente de alto padrão ali no nosso stand mesmo. Olha que beleza. E aí tem os nossos corretores, a nossa equipe de vendas, que eles são treinados a falar e explorar exatamente os nossos diferenciais e essas questões que a gente consta tudo em memorial descritivo. Então a gente coloca lá no memorial que a gente vai entregar o projeto
com esse acabamento, com conforto acústico, com janelas anti-ruído, com uma manta acústica para isolamento do ruído. Então, tudo isso consta e a gente acaba explorando isso. Isso acaba sendo gatilho de venda para a gente. Isso, exatamente o entendeu? que eu ia te dizer. Gatilho de venda, isso. Exatamente. Cara, que coisa interessante. Tem Isso, uma então, metragem mínima? Hoje em dia, você tem algumas incorporadoras lançando, já teve até, agora parou um pouquinho. A gente chegou a ter projeto em São Paulo de 14 metros quadrados. Ah, brincou. Sim, O sim. cara dorme em pé, velho. Pô, Não tem como cair no não apartamento. tem, bicho. Hoje o nosso projeto que tem a menor metragem, eu acho que é o Vitrali, não, o Mova, acho que tem 21 metros quadrados. Foi o projeto que a gente lançou aí com a menor metragem possível. Cara, isso é uma tendência hoje. Eu queria entender por que meu apartamento, então, eu vou vender por 4. Porque é brincadeira. Os caras estão comprando um apartamento de 30 metros quadrados, velho. Mas por que mudou tanto isso? O que significa isso? Houve o plano diretor em São Paulo mudou em 2014. Ele é alterado a cada 10 anos. Inclusive vai ser discutido agora, talvez até antecipem alguma coisa. Mas ele trouxe uma mudança muito forte para o mercado imobiliário, porque ele trouxe regras e situações. Explica um pouquinho para o pessoal Sim, sobre sim, o que é o plano diretor, né? Porque eu acho que é pouco conhecido por muita gente isso, né? As pessoas, aliás, deviam participar disso. Sim, Gente, sim. todo mundo tem a oportunidade de ir e debater o plano diretor de São Paulo. Sim. Poucas pessoas sabem disso. É isso? Exatamente. O plano diretor nada mais é que o plano aí estadual, municipal, melhor dizendo, a prefeitura lá com os engenheiros da prefeitura e etc. Ela pega a planta da cidade e ela vai determinar o que pode ser construído em cada região. Então faz zoneamentos, né? E você vai tendo limitações construtivas, sejam por gabarito de altura, seja por potencial construtivo. Então você pega um terreno, você pode construir 2, 3, 4 vezes o potencial construtivo daquele terreno. Então isso tudo influencia muito, porque os projetos têm que ser aprovados pela prefeitura, né? Então você tem que seguir aquilo lá, senão teu projeto não é aprovado. Então, pelo que eu entendi, essas coisas do estúdio em si estão sendo muito desenvolvidos por conta do plano diretor. O plano diretor que é o que permite construir. Perfeito. Antigamente a gente tinha dificuldade, tinha restrições em zonas de eixo, onde tem metrô, corredores de ônibus, avenidas. Você não podia construir nesses lugares. Até por conta de muita desapropriação, né? Sim, também tem isso, né? E aí aconteceu que o mercado, com o plano diretor novo em 2014, essas zonas de eixo elas foram liberadas mediante algumas coisas. Então, tirar a vaga de garagem, né? Ou cobrar uma outorga muito mais alta quando tem vaga de garagem, isso inviabilizando a construção em si. Então, para você buscar quem pode morar num apartamento sem vaga de garagem, vai ser um jovem, vai ser uma família que está mais antenada no transporte público, a família mais tradicional, às vezes ela tem dificuldade de não ter o meio de transporte. E hoje é muito interessante isso, porque tem muito jovem adotando esse critério, né? Sim, Eu não preciso de vaga de garagem. Então Sim. isso é um termo barateador. Tem muita gente de certa deixando forma, de né? ter o carro até Sim, não exato. sendo jovem. Claro, Perfeito, os aplicativos estão dominando o mundo, né? O Bartô não pode falar muito dos aplicativos. Porque senão os caras querem me bater. Melhor não falar, Bartô. Deixa quieto, depois você conta essa história. Mano. verdade. Mas aí houve essa aceleração, porque aí voltou um negócio que existia, que era as NRs, Unidades Não Residenciais, que estava esquecido no plano diretor de São Paulo. Em 2014 isso veio, porque quando a incorporadora ela pega um terreno e ela tem 20% a mais de potencial construtivo para fazer NR, então foi concebido essa linhagem mais nova de estúdios, buscando uma tendência internacional, sim, e também porque houve uma valorização do mercado imobiliário. O preço do metro quadrado subiu. Sim. Então, para você morar bem, muitas vezes a pessoa se sujeita a morar numa metragem menor, Isso. num apartamento mais compacto, mas para estar mais Mais próximo uma de um polo, de uma isso, região. de uma região bacana. mais que tem legal, tudo, mais né? movimentada, exatamente. E aí, como é que você faz isso para manter o ticket viável? Você baixa o metro quadrado, você baixa o tamanho do apartamento e ainda é rentável. Então isso tudo trouxe uma mudança, né? Quando você fala imóveis sem vaga de garagem, tem gente que fala assim, mas eu sou de uma geração, tenho 30 anos, a minha idade do Cássio também. Quando eu tinha 15 anos, 14 anos, eu era desesperado para fazer 18 para tirar carro, carta. exatamente. Hoje eu tenho meus primos,
que demoraram, fizeram 18 anos e nem foram ver a Não, e não autoescola. estão nem aí Não com a estão nem história. aí. Porque para eles existe o Uber, ou é o pai ou a mãe que vai levar, ou é o Uber, ou é o 99, ou Bem é mais um fácil, o né? aplicativo. Ou né, vai ali, etc. pega um turbo Ele tá da co- vida. Exatamente, ele tá aluga. acostumado com aquilo. Então, hoje o sonho dele é ter um PC gamer. Ele tá nem aí. pro É cara, verdade, entendeu? é verdade. Mudou. É verdade. Essa geração mudou. E quem que vai consumir esses estúdios? É essa nova geração. Essa galera que tá vindo. Que quer morar perto do centro, né? Que não precisa tá perto de do muito trabalho, espaço. perto de um bairro E é movimentado. bem focado que tem- mesmo nessa nova geração. Exatamente. Né? Você não vai ver estúdio em regiões mais periféricas. Você vai ter Certo. apartamentos de menor metragem. Faz sentido, nunca mas tinha reparado dois isso. dois dormitórios, apartamento bonitinho, cozinha, quarto separado. E eu enfim, vi um vai mercado muito, aproveitando, né? muito forte de aluguel nesses apartamentos pequenos, Sim. principalmente tem gente que usa como dormitório, né? Sim. Que mora no interior, precisa de reuniões em São Paulo e tem um apartamento aqui só para dormir. Exatamente. Né? Então, e também eu vi falar muito bem, né, Bartô, sobre o investimento que as pessoas fazem no estúdio e conseguem usar o estúdio como uma forma de renda, né? Exatamente. Porque assim, como o valor dos imóveis subiram, o valor dos aluguéis subiram. A gente verdade. tem visto isso muito claro. É verdade. E quando você compra um estúdio para investir, para você pôr para locação, você acaba tendo uma rentabilidade maior. E quando você fala em rentabilidade, você mexe com o bril do investidor. Claro, O claro. olho brilha. Cresce o olho. Porque quando você tem um imóvel maior, um apartamento de 2, de 3 dormitórios, ele tem mercado? Lógico que tem. Tem muita gente alugando imóveis desse perfil. Mas você vai ter lá um teto para você pôr o teu aluguel. Até porque hoje, com o crédito imobiliário mais barato, com a Selic mais baixa, o crédito imobiliário baixou, você consegue ter muita gente fazendo uma parcela que se equipara a um aluguel. Exatamente. O próprio aluguel paga a parcela do financiamento. às Exatamente. Então aí o pessoal, os investidores, eles viram nos estúdios uma oportunidade de pagar um ticket menor e conseguir maximizar a rentabilidade dele na sua locação, entendeu? Muitas Então vezes esse mercado o valor do aluguel do aqueceu. estúdio se aproxima, né? Dos Até apartamentos porque você não conhece hoje, você vai ver, vamos falar de Moema, não tem apartamento estúdio por menos de R$3.000 o Sim. aluguel vezes. lá. Exatamente, entendeu? até por conta Aí da você região. fala, pô, não tem vaga, tem 35 metros, tem 40 metros e é R$3.000. E tá lotado. Agora acha alguma coisa. Você não acha nada diferente disso, entendeu? E para explicar um pouquinho Então- o pessoal de casa, a pessoa lá tá querendo investir no dinheiro dela, né? Como é que ela faz? Me pra- procura, basicamente isso. Mas explicar um pouquinho como funciona, como ele consegue ganhar dinheiro. Só no aluguel? Como é que ele aluga? Porque a maior dificuldade de você alugar é você administrar aquilo, né? Hoje em dia isso tem mudado bastante. Você tinha antigamente, né, o seu barriga indo cobrar aluguel de casa por casa. Era outra história. Você tem as histórias dos cobradores de aluguel. Hoje em dia isso... Eu que eu diga. E você tinha aquelas casas que as pessoas moravam atrás e alugavam um cômodo, enfim, já ia lá cobrar. Hoje isso se modernizou de uma forma muito grande. Hoje em dia você tem empresas que fazem a gestão do teu apartamento, do E teu a gente bem. encontra isso toda hora na internet, Exatamente. né, cara? Por exemplo, lá a Cirela, a Lavia, ela tem uma parceria com a Charlie, que é um grupo, uma galera que surgiu do ramo hoteleiro, e eles estão trazendo serviços de moradia. Então, basicamente, os flats, os hotéis, a bandeira hoteleira, ela ficou inviável. Porque você tem cobrança de royalties, você tem cobrança da taxa hoteleira e uma série de cobranças. Isso faz com que a rentabilidade do investidor, do dono do flat, Até meio diminua. burocrático, assim, É burocrático também, né? e etc. E você recebe pelo pool, e é diferente. E aí surgiu essa oportunidade de você começar a alocar esses estúdios como quartos de hotéis, como o que a gente chama de short stay, que é a curta duração. Então, a Charlie ela faz uma gestão completa para o investidor, por exemplo. Você entrega o imóvel para a Só empresa, dá a chave. eles fazem toda a gestão. Eles alugam como se fosse um quarto de hotel. Airbnb, Booking, Expedia, eles divulgam essa alocação, eles cuidam dos amenity kits, eles fazem a gestão da parte da manutenção da unidade. Quebrou o chuveiro, quebrou Nossa, alguma que coisa. legal, Bartô. Como Eles, eles cuidam de tudo isso Cara, e no final tem- de conta você vai lá e recebe a rentabilidade do teu aluguel. Então, ou seja, você teve 15 dias do teu apartamento alugado, tá? Isso gerou uma receita X, porque cobra-se a diária, igual um hotel, e aí você desconta lá a taxa da Charlie, desconta o custo de condomínio, de luz, de água, eles pagam as contas para vocês Olha. e eles te depositam o valor no final do mês. Rentabilidade. Então, Cara, isso é uma vem dica pra modernizando. quem quer investir, pra quem quer separar. Ô, irmão, você não tem pra onde ir? Ó a dica aqui, velho, ó.
a Charlie, mano, vai lá. E tem outras empresas, tô falando da Charlie, que é o que eu tenho mais conhecimento, mas a Vitacom tá fazendo isso com a House, e tem outras Tem coisas. Atlantis também. Isso, tem muitas empresas surgindo. Que e legal. tem hotéis, tem flats hoje virando já para esse segmento. Então, Cara, como mudou isso está o mundo, mudando. Seria Porque um- antigamente você acaba melhorando muito a rentabilidade. Por quê, Bartô? Antigamente você tinha um hotel, você tinha que ter uma recepção, você tinha que ter um pessoal lá recebendo o pessoal. É uma estrutura inchada. Era uma estrutura de hoteleira. Ou estrutura hoteleira. E claro, Exatamente. e nós estamos falando de uma diária do cara que veio para São Paulo ou para outros lugares, ele vem ali para dormir, porque ele vai trabalhar, ele vai fazer o negócio dele. Então, a Charlie, você recebe lá no teu celular um QR Code, você vai na fechadura eletrônica da unidade, você entra no teu apartamento. Olha isso. Não tem um cara que vai te receber, que vai te entregar um cartãozinho, uma chave, nada disso. Isso é muito Você já moderno. chega e o período que você alugou lá por 3 dias vai estar válido. Depois de 3 dias você vai lá e Bloqueou, acabou. a Você fechadura. não tem como Que entrar legal. mais. Exatamente. A não ser que você renove. Self-check-in, né? Tem um ditado que os caras falam hoje dos flats, né? Que o que você ganhou na cama, você perde no prato. Porque todos os hotéis têm que ter restaurante. E agora não, nos residenciais você não precisa do restaurante. Sim. E aí eles fazem parcerias com os restaurantes da região Sim. e os concierges acabam resolvendo. E hoje você vai ter os aplicativos de consumo, e etc. Ninguém está preocupado se tem restaurante ou se não tem, entendeu? Mas isso é um serviço que está difundindo ou isso é uma tendência que está chegando no Brasil? Não, já temos apartamentos operando assim. É difícil ser operando dessa forma, Que entendeu? coisa de Claro louco. que isso está crescendo, né? Aham. Está crescendo, os investidores estão olhando para isso, para simplesmente ser um ativo de investimento para o cara. Ele vai buscar rentabilidade do seu patrimônio. Então, E ele não vai se preocupar com mais nada. Aí, Se o Bartô. cara trabalha no mercado financeiro, ele vai se preocupar com o mercado financeiro, não tem que se preocupar com imóvel. Olha Se o cara isso. trabalha com imóveis, igual o Cássio aqui, que ganha muito dinheiro. não, Cássio ganha dinheiro vendendo demais. móveis. Eu Pelo amor mesmo, de Deus. eu tô com 3 sacos tem que de se dinheiro preocupar dele que eu não consegui contar até hoje. Ele tem que se preocupar com os móveis lá da geração e Ô, etc, Lavo, entendeu? Eu queria te fazer já uma pergunta mais um pouco polêmica agora. Vai lá. Como que, se eu sou investidor, eu vou te perguntar assim, qual que é a diferença de eu investir nos estúdios para fazer isso ou eu colocar meu dinheiro em fundos imobiliários, por exemplo? Tem uma diferença muito grande, né? O fundo imobiliário ele te dá isso de você investir, mas você vai estar trabalhando numa variação de um grupo maior, entendeu? E muitas vezes você, no fundo de investimento, você está atrelado muito ainda a shoppings, a infraestrutura, a parte de marcas. comercial. Agora você e se etc. expõe à parte mais residencial mesmo, né? E você tem muita variação também das cotas, né? Aí você fica à mercê do mercado financeiro. Então, se dá algum problema, se dá algum ruído, a gente tem no país muito ruído econômico, social e etc., você vai ter o teu patrimônio caindo, né? Da Volatilidade cota ali, né? do fundo. O imóvel não. Você já viu o imóvel perder valor? Imagina. O imóvel nunca perde valor, entendeu? Então é o existe- tijolo real mesmo. Então- Então ele tem essas diferenças. Tem vantagens? Lógico que tem Sim, vantagem. sim. Mas ainda vale muito a pena. E tem Sim. gente que é conservador, que ele não se vê investindo em fundo de investimento. Então, nesse Esse público sempre vai existir, Sim. entendeu? Até para aluguel desses apartamentos, o legal é ele ter pelo menos ser com uma estética bacana, né? Então Sim. o pessoal investe no que é necessário para a pessoa passar ali naqueles dias, mas faz os móveis bem adequados, né? E num apartamento desse tamanho você não consegue colocar qualquer móvel, Por né? exemplo, se você me permitir, a gente lançou agora em maio, foi o lançamento de maior sucesso do mercado imobiliário de São Paulo nesse ano. Foi a primeira parceria da Versace, a marca italiana de alta costura, a Versace. Aham, a Versace? Isso. A Versace assinou o primeiro projeto residencial das Américas. Ela tem 6 no mundo, esse foi o 7º. Caramba. A gente lançou um projeto, a La Vie Cirela, junto com a Versace, ali na Avenida Ibirapuera, com a Gami, pertinho do Parque do Ibirapuera, um endereço super nobre. Lógico. A gente lançou, são 2 subcondomínios, né? Você tem uns apartamentos residenciais de 150, 220 metros e as coberturas de 420 e 290. Que isso? E a torre de estúdios, que eram estúdios de 28 a 32 metros No quadrados. mesmo empreendimento? É o mesmo terreno, mas você faz subcondomínios diferentes, tá? Certo. Isso é também devido ao plano diretor. E essa torre de estúdios, ela vendeu em 2 horas. Ah, você tá de Apartamento de brincadeira. 28 metros por 550 mil reais. Não é Você possível. tá Em de 2 brincadeira. Horas. Zerou. Deu briga, deu Então, procura. tô A vendo venda que foi pra tem um investidores apartamentinho. mesmo, né? É isso que o Cássio está falando. Por quê? Todo o mobiliário é versátil.
todo o projeto foi Tem concebido. assinatura em tudo. Assinatura da Versace no projeto, entendeu? Meu Deus E do os céu. móveis, só de mobiliário para as 2 torres, para os 2 condomínios, foi gasto acho que em torno de 12 a 14 milhões de reais para trazer essa mobília da Itália. Eu posso Veio. assinar também os A gente móveis. demorou- Eu assino isso aí um pouquinho mais Passa o barato. dia inteiro dando autógrafo. Cara, eu faço só por trouxeram 10 milhões. A mobília Falaram. da Itália. para decorar as áreas comuns. Então, o salão de festas, o hall. Fizeram totalmente. o- Isso daí é altíssimo padrão. É né? altíssimo. Eu já padrão. te falei pra você mandar uns móveis pra fora pra depois comprar de volta. Você não me escuta. E- Tem um apartamentinho baratinho lá pra eles comprar. Tô vendo que o mercado tá bom pra bem- estúdio, né? Cara, eu tô impressionado. Vendeu em 2 horas. Em 2 horas. 2 horas vendeu um apartamento de 28 metros por 550 mil Que e é etc, isso? etc. Então, Olha a dica aí, gente. Pera aí, Olavo, eu quero fazer um negócio aqui. Você que tá com dinheirinho sobrando aí, meu irmão, procura o Olavo. Isso. Porque é o seguinte, é investimento que você vai ter rentabilidade no dia seguinte ou horas depois, né? 3 anos depois. 3 anos depois você tem. Você consegue, depois você você- consegue Exatamente. já ter um valor de rentabilidade que não tem tamanho, pelo que eu tô E- entendendo. e eu vi- Mas como zerou, agora teve gente revendendo que pagou 500 mil, 520, porque aí você tem a negociação, e etc. Quem paga na tabela, quem paga à vista, então você tem lá a margem de desconto, né? E teve gente já vendendo agora, a última unidade que foi vendida foi na casa de 600 mil. Olha aí. Um estúdio. Então, Olha isso. o cara comprou por, sei lá, 480, porque pagou à vista Isso há 490. quanto tempo de... Em maio. E vendeu agora Ah, você por tá 600 brincando. mil. Eu tô entendeu? falando, cara, olha isso aqui. Porque foi um produto que derreteu, né? Foi um produto. Tinha um Claro valor que você agregado precisa- mesmo, Tem né? valor agregado. É o primeiro Versace das Américas. Não tem nem. Tem 6 no mundo. Então, quando alguém vier para São Paulo e quiser se hospedar lá no Ibirapuera, em Moema, ele vai olhar lá no Airbnb, ele vai olhar no Booking, ele vai olhar lá um apartamento na torre da Versace. Eu quero dormir Você com, entendeu? com o Versace, exatamente. E tem muito. Eu não sabia como tem fã a Versace no Brasil. Sim, é como o LV e por aí vai. Exato, e foi muita gente visitar o stand. Teve um final de semana que eu acho que no final de semana deu 300 pessoas, tá? No stand, visitando, Caramba. tá? E aí eu vi muita gente, o pessoal vestido de Versace, roupa da Versace, sapato da Versace, cinto da Você Versace. tá brincando, Teve um o cara cara que foi de de Versace de ponta Ele a foi ponta. decorado de Entendeu? Versace para comprar um apartamento Versace. E adorando aquilo, porque é uma grife que tem gosto, tem quem gosta Cara, pra caramba, que é fã da Você da tá marca. vendo a interligação das marcas? Tá Coisa. vendo? Isso é uma- E não é só a gente que É tá um fazendo case isso. enorme, né, A Cirela tem um projeto com a Pininfarina, né? Tem um produto que já está entregue, que é 2, na verdade, que é um na Vila Olímpia, um estúdio de 49 metros, e tem também lá o Heritage, que é um apartamento no Itaim de 570 metros quadrados, que é 30 milhões de reais. Esse entendeu? estúdio que você falou, ele tá sendo alugado por quanto hoje? Ele ainda tá em construção, a gente ele lançou ainda tá em agora, construção. mas a gente O pessoal já comprou e já revendeu e ainda nem... Não, a gente nem começou a obra, o stand tá lá ainda, entendi. né? Teve gente ainda que tá só- lá. Entendi. Exatamente, a gente vai entregar a obra lá em 2025. Certo. Mas hoje a gente estima, né, um aluguel ali de estúdio de em torno de 4, 5 mil reais Olha o estúdio isso. por mês? mensalmente. Cara, Mensalmente. olha. Sobrando líquido, mais ou menos quanto? Isso bruto, Não, né? isso Isso é já é a líquido. rentabilidade, exatamente. É o Então você tá pacote do falando aluguel. ali de 0,8, 0,9% ao mês. Exatamente, Tá exatamente. pagando muito melhor que muita coisa. Olá, Não, muito melhor. quando você deixa na mão dos apps para fazer a gestão da hotelaria, de tudo, para Sim. alugar, eles estão no Airbnb, estão na própria plataforma da House, da Charlie. Como que funciona isso? A House, Se eles eu quiser alugar fecham. hoje, né? A House eles fecham neles, eles estão se vendendo como uma bandeira hoteleira. Sim. A Charlie, ela não tem uma plataforma para o cliente final. Ela faz essa gestão, mas ela pega e anuncia esses apartamentos nos sites, no Booking, no Expedia, no Airbnb. Quase como que um hub, assim. É um pra hub, exatamente. Eles são facilitadores. Certo. Talvez lá para frente eles até podem pensar em ter um canal deles de anúncio desses próprios imóveis, mas hoje eles usam os canais que já têm um maior Sim. público, já tem um maior tráfego, até para otimizar a demanda, né? Então você tem isso de forma muito, muito bem traçada aí por eles, né? Então, Olavo, você- deixa eu fazer uma pergunta pro Olavo que me deu uma curiosidade Vai lá, agora, vai lá. desculpa. Imagina. Você está falando de um padrão meio que exclusivo na cidade de São Paulo, que é um percentual muito pequeno. Sim, tá sim, certo? sim. Esse projeto, sim. Exatamente. Então, assim, este padrão que compra este tipo de imóvel, ele é maior ou é igual o restante da população que compra um apartamento um pouco menos, com uma média menor de valor agregado, coisa parecida? Qual é a proporção disso? Porque a impressão que eu tenho é que
parece que não. Mas São Paulo tem muita gente com muito dinheiro. Sim, impressiona. Você vê um lançamento desse, as coberturas foram vendidas por 16, 15 milhões de reais. Meu Deus do céu. E elas foram uma das primeiras coisas a serem vendidas. Os apartamentos residenciais lá, coisa de 6 milhões. E Isso clientes é população- pagando à vista. É população brasileira ou é gente de fora? Não, brasileiros. brasileiro. Que moram aqui, pessoas aqui. Então, E- tem muito dinheiro em São Paulo. A gente não percebe, Bartô. Exatamente. Tem muito E as pessoas tem estão muito valorizando dinheiro aqui. muito a sua residência, principalmente com a Sim, pandemia. a pandemia acelerou muito isso. O mercado imobiliário foi muito bem. Quando fechou tudo, lá em março do ano passado, 2020, claro, como todos os mercados, todo mundo não sabia o que fazer, tudo parou. Desespero total. Ninguém sabia Exato. como lidar com essa pandemia, evidentemente. Mas depois que a coisa foi, falando aí do final da primeira onda, no ano passado, as coisas foram voltando. O ano passado mesmo, final do ano, o último trimestre, foi o melhor trimestre da história da Lavi. Olha isso. A gente lançou 2 projetos e foi super bem, zeramos. E apartamentos, por exemplo, falando o que você está perguntando, apartamento no Brás, de um valor ali entre o Brás e a Moca, apartamento de 85 metros por 500 e poucos mil, 600 mil reais, e o público comprou, foi um sucesso. Depois a gente lançou no Klabinho um apartamento de 120, 140 metros também, derreteu, vendeu praticamente toda a torre. Mas isso Então o mercado, porque a pessoa sentiu a necessidade de mudar. Ela achou que o imóvel dela não servia mais, que era pequeno, que estava mal localizado. Muita gente, Bartô, acabou migrando de bairro porque queria morar perto do trabalho. Sim. E o home office tirou isso. Então o cara começou a ir morar mais próximo da família, em bairros que ele gostava mais. Mudou o posicionamento. Mudou o eixo, entendeu? Mudou, Então isso trouxe melhorias. As pessoas tiveram necessidade. E tem uma coisa que eu vi, algumas pesquisas aí, teve também uma questão do gasto pela repressividade. O pessoal ficou muito tempo sem gastar dinheiro. É Ficou muito verdade. tempo- É verdade. Então, Como houve que é ali isso? É o gasto Quem da- quem dava pra ir no shopping. quem Não dava tinha a pra viajar. oportunidade de Você segurar, Você não segurou. podia viajar, É. você não estava gastando dinheiro com viagem, você não Isso. estava gastando dinheiro no shopping, você não estava saindo para comer em restaurante, etc. Você tava só gastando no Cê- iFood cê- e no Magalu Mercado Livre. E aí, quando liberou, as pessoas queriam gastar. Não, E comigo houve aconteceu isso, cara. houve É porque isso. não tenho mesmo. A vontade deu, né? Mas no público de alto padrão, esses caras puderam gastar. E mesmo o pessoal de um médio padrão, houve uma corrida aí atrás dos E imóveis. você de fala uma outros coisa itens. muito inteligente, que é o seguinte: é muito melhor gastar o dinheiro no imóvel, Sim, tendo sim. a rentabilidade que ele tem de várias formas, do que deixar o dinheiro aplicado. E foi uma ou- conjuntura, né, Exato. Bartô? Porque foi a pandemia, essa necessidade. A gente viveu o momento da taxa Selic mais baixa da história Exato. do Brasil. Então, o crédito imobiliário desceu de forma assustadora. Pelo primeiro ano, a Caixa Econômica perdeu no mês a quantidade de valor financiado para o Itaú. Então, tipo, sempre o mercado imobiliário foi pela Caixa. Aham. E aí essa baixa do crédito imobiliário trouxe competitividade, trouxe também uma questão de você fazer a portabilidade do crédito. Isso trouxe as taxas, os valores dos financiamentos imobiliários para baixo. E as pessoas começaram a fazer conta. Pô, vale a pena. O dinheiro na poupança, o dinheiro na aplicação, no CDB, na renda fixa e etc., não está rendendo. Eu tô com medo de investir na bolsa. E o cara foi para um investimento mais tradicionalista, entendeu? Então o mercado financeiro, também falando do crédito imobiliário, ele mudou. A taxa Selic na renda fixa não trazendo rentabilidade para o investidor. Isso tudo junto fez com que o mercado decolasse. Mas a gente está nessa situação ainda, não? A gente, Tá mudando um pouco a isso taxa agora, Selic né? ela subiu, sim, mas ainda vale muito a pena. Ainda está valendo muito a pena, porque Ó, o a crédito dica. imobiliário não subiu na mesma proporção da Selic, tá? Ela não subiu. Você tinha taxas de 6,9, hoje a taxa está em 7,3, 7,5, então ela não disparou, tá? Então você não tem uma diferença tão grande assim. E outra, o que importa mesmo é essa procura. Eu vi uma pesquisa que, em valor de mercado, os imóveis na cidade de São Paulo ganharam 1,4 trilhões. Então, se você Meu somar Deus. todos os imóveis de São Paulo, com a valorização imobiliária que aconteceu, houve aí uma valorização de 1,4 tri. É um absurdo que os imóveis se valorizaram. Que isso, E- cara, que Então coisa isso gera maluca. valor e as pessoas começam a pegar mais valor. Então é aquilo, eu tô comprando, mas eu tenho que vender onde eu tô morando. Exato. E aí eu vendi onde eu tô morando por um preço melhor do que eu achava que eu ia vender. Isso foi fazendo com que o mercado Isso- tá surfando essa boa isso onda. aconteceu você O acha mercado que- vai se ajustar um pouco ainda Sim, também, por vai causa se da ajustar. pandemia, né? Porque Sim, teve uma sim, vai se elevação ajustar. da O expectativa. Olavo estava me contando também que isso
aconteceu com ele mesmo. É verdade. Ele botou o é apartamento dele, né? O Olavo. É aquela cobertura? O Olavo que foi? aquela a de 15 milhões, né? É a outra. Não. Eu sei porque ele comprou É um um móvel. triplex no Guarujá. Ele fez a melhor decisão da vida dele. Ele comprou um móvel GD. Né? É verdade. É verdade. Há umas 2 semanas eu lá tô a gente de- fez o apartamento do Olavo. Eu tô de boca aberta com essas histórias todas, porque as pessoas não têm essa noção, cara. Não tem. Não tem. Agora, eu vou te contar uma coisa. Aí entra o lado da GD. Evidentemente, se existe uma demanda deste tamanho, consequentemente, esses apartamentos todos têm que ser preenchidos. É o que eu falei pro Cássio. Eu falei, você acha que tá ganhando dinheiro agora? Você vai ganhar muito mais. Exato. A hora que esses imóveis de 2019, 2020, 2021 começarem a ser entregues, que é lá em 23, 24... Verdade, né? Foram vendidos, Eles mas foram ainda vendidos não foram agora, na entregues, planta. né? Eu tô falando de um mercado, o mercado imobiliário é gigante, eu tô falando mais da parte de lançamentos, dos imóveis que estão na planta, que Verdade. tem o stand de vendas e etc, etc. É o nosso core hoje na Lavi. Agora, você tem esses imóveis vão ser entregues. E a hora que esses imóveis serem entregues, você vai ter todo um trabalho aí. Então, de mudou. marcenaria, marmoraria, Eu queria só etc. deixar claro aqui, para depois nego não falar que eu tô falando bobagem. Mudou meu comissionamento, que não é mais uma cozinha só. Certo, não? Vamos combinar aqui, porque o Olavo tá falando a verdade. Vocês estão me enganando, velho. Porra, bicho. O cara tá falando de trilhão Pô, o aqui. cara tá falando de pô. trilhão, vocês estão falando de 10 Mas, coisas. Arthur, depois que a gente fizer a cobertura dos 16 milhões lá do Olavo, Aí a gente Agora, deixa a gente eu pode falar. mostrar Tá um bem longe pouquinho disso, como é que tá é. bem Olavo, longe deixa eu te disso. falar uma Mas coisa. ele voltando lá ao assunto, Eu só ele... queria complementar uma coisa. Quem que definiu os seus móveis? Foi o Cássio ou quem foi? Ou foi o Matheus? Não, Foi uma projetista. Foi a Jane. Ah! Foi a Jane, Foi foi a a projetista, projetista. designer lá É da a loja. projetista lá da GD. Jane, parabéns, hein? Que bela comissão, hein, irmão? Bela comissão, hein, querida? Não, que ele falou pra mim, ele contou a história que ele colocou o apartamento dele à venda, ele falou, vamos começar a dar uma olhadinha aqui, né, com a sua esposa, vamos olhar um pouquinho os apartamentos, né, e aí ele falou, vamos, antes de fazer isso, vamos botar o nosso à venda. Ele falou que em 2 semanas ele tava desabrigado, tá morando na sogra. É muito mesmo? rápido. Eu anunciei o imóvel, tudo bem, trabalho com isso, enfim, a Claro. gente tem alguns caminhos diferentes. Eu mandei meu apartamento aqui pra 50 corretores e vendeu em 2 horas. Não sei o que aconteceu. Não, eu anunciei pra eu vender. Eu que falei, não, eu sou corretor, eu vou vender. Ah, você bateu no peito, Bateu falou. no peito. Aí eu fiz meu anúncio e aí a segunda pessoa que entrou em contato, que foi visitar, ela marcou no sábado, não foi, acabou não podendo ir por um problema, e ela marcou na segunda, eu tinha que estar na Lavi, tinha que estar trabalhando. Aí minha esposa ficou lá para receber ela saiu de lá, ela já fez a proposta, falou, eu quero ficar, nosso apartamento estava bem montado e etc. E ela já fez a proposta e já assinamos, na quarta-feira assinamos o contrato, entendeu? Então eu quero aproveitar Foi o muito gancho. rápido, aí saí correndo atrás de comprar o meu, Eu quero aproveitar o gancho, agora que você vendeu teu apartamento tão rápido, eu quero deixar uma dica para quem está nos assistindo. Qual é a manha de se vender rápido um apartamento? Cara, Boa. foto é muito Essa foi importante. Ah, Escutou? As As pessoas fazem anúncio com umas fotos horrorosas. Não arruma nem a cama, não arruma nem a Boa, sala. é verdade. Uma bagunça. Tira A a foto da lavanderia tem maçaneta da calcinha porta. pendurada, É. tem cueca, é o inferno. É muito importante, porque quando você tá procurando na internet, teu olho lá tá passando, tem um monte de anúncio entrando. Você vai olhar o quê? Uma foto bonita, uma imagem legal. Exato. Então você vai me filtrar lá por preço, muitas das vezes, mas aí você começa a ver coisa feia, foto horrorosa e tal. E claro, você tem que ter um imóvel bem conservado para isso. Não dá para fazer milagre Parede também. pintadinha, Exato, um bonitinha. móvel planejado. Que a pessoa tudo vai visitar também. né? Móveis da geração Tem que ser algo que chama designer. atenção. geração, Isso, e etc. Isso é muito importante. O apartamento era muito legal, bem conservado e acaba tendo um diferencial, porque se você olhar os sites aí de busca de venda de imóveis prontos falando, né? Você tem muito apartamento, muito imóvel feio, É verdade. mal É muito- cuidado. É verdade. E aí depois a pessoa não sabe, por que eu tô faz 6 Por meses, que, faz que um demora ano? tanto, é? Porque não cuidou, porque não tem um cuidado, não teve uma valorização. Você deixou o teu patrimônio Se depreciar. depreciar. Agora eu vou fazer uma pergunta. Isso Eu é ruim, né? botei um apartamento a vender lá com o Olavo, né? Tá sabendo? As fotos ficaram bem feitas? Maravilhosa. Então tá Foto bom. produzida. Parabéns, Rodrigo. Foi ele que tirou. Foto, vídeo. Isso aí, na realidade, Isso aí vai vender em uma. eu só quero saber se o Meu coitado do vendedor. Rodrigo, que fez todo o planejamento de foto, tá Cadê? tendo alguma comissão nisso, coitado. Cadê minha porcentagem? Aí ele fala com o Cássio, não vem tirar da E- minha. e ele- Eu fiz o vídeo igual o Ricardo Martins, cara. Pô, E ele é o principal comprador. Que eu tô mesmo? tentando
quero vender pra ele. Eu acho que eu vou comprar o apartamento que eu mesmo fiz o vídeo pra vender. Mas fala comigo, tá? Não fala com ele. Nada de furar o corretor aí, por favor. Voltando pra essa história de corretora aí, a gente queria entrar um pouquinho. Você tem 10 anos de mercado aí, deve ter muita história pra contar, cara. Você tem alguma coisa engraçada de algum casal? Tenho uma história bem legal. Eu tava num projeto no Ipiranga, New Ipiranga, na época da MAC era 2014, acho que fevereiro e março. E para quem não conhece o mercado imobiliário, né, às vezes a gente tem um stand lá de vendas e os corretores ficam até escondidos, muitas das vezes. Você vê o stand lá, não vê que tem 40, 50, 80, 100 corretores lá atrás, que chega de manhã, põe um nome lá na roleta que a gente fala, faz o sorteio e tem uma ordem de atendimento. E aí você às vezes demora, porque tem 50, 80 corretores cada dia, e muitas vezes você não tem sorte, né? E às vezes você demora para ter um número 1, número 2, número 3. E esse dia eu tirei, sei lá, número 4, 5, eu nem estava esperando, que eu nunca fui muito de esperar roleta, eu sempre fui de fazer mídia, oferta, de buscar o cliente de alguma outra forma e não só esperar ele receptivamente no plantão. Exatamente. Legal. E aí eu tava lá focado, fazendo oferta, doidado, e de repente me chamaram na recepção falando que era um cliente da vez. Aí eu cheguei, era um casal, o cara vestido de piloto de avião, a mulher não estava tão bem vestida assim, mas o cara vestido de piloto de avião. Eu vi algum outro detalhe aí que me chamou a atenção, mas eu deixei passar. E eu fui fazer o atendimento com toda a educação, mostrei o projeto, etc. E aí na maquete começou, mas eu gosto de andar baixo, a mulher falando, porque eu tenho medo de altura. E ele, eu sou piloto, eu gosto de andar alto. Puta merda, Aí eu falei assim, né, e eu percebi que aquilo estava um pouquinho estranho. A gente que é do mercado, a gente sabe prever o cliente que é o comprador, o cara que está ali meio... Vocês conseguem detectar de imediato? Muitas vezes sim. Tem cara que engana, tem gente que engana, mas na maioria das vezes sim. Isso em toda a profissão você consegue saber quem é quem, né? Exato, principalmente quando lida com dinheiro. Exatamente, a experiência te traz isso. E aí eu olhei lá, já estava meio cético, digamos assim, né? Mas enfim, estou fazendo meu trabalho, fazendo atendimento com todo o cuidado e atenção possível. E aí aquela briga e tal, e eu já meio que jogando assim, falei, compra 2 então. Compra um para você e outro para investir, e aí depois vocês veem o que vocês vão fazer. Muito bem, eu não vou comprar então minha Vogue. Aí eu falei, Evoque, que na época eu achei que tá falando, né? Do carro. Não, tá falando da Vogue, que era um carro na época de 500 mil, um Land Rover ainda maior. Eu falei, isso aqui tá muito estranho. Falando que eu vou comprar 2 unidades à vista, preencher a documentação, deixar o documento e etc. E aí, quando é a compra à vista, você não precisa pedir comprovação de renda. Você vai pedir comprovação de renda quando a compra é financiada. Exato. Então, não pedi comprovação de renda, deixaram a documentação, falaram, eu tenho que pegar o voo, tô indo para Congonhas, mas amanhã a gente volta aqui. Eu vou voltar de manhã e a gente volta à tarde aqui, vou passar no banco para alinhar algumas coisas, já trago folha de cheque e a gente assina o contrato. Eu falei, caramba. Será? Me enganei. A mulher, Eu achei que era uma baita... cara... Aí virei pro meu gerente, pro Abílio, e falei, Abílio, o que você acha? Ele, cara, estranho, né? Mas... Vamos torcer pra ser verdade. O corretor é um eterno sonhador. Se ele nossa, eu já teria ido pra alguma loja gastar um já. Não faz isso, não faz isso. Essa é regra de ouro da corretagem. Exatamente. Até 7 dias depois da compra você não gasta o dinheiro, só depois. Senão pode desistir. Que é um tal de tô rico, tô pobre que não tem escrito. E aí, nessa vez mesmo, 2 unidades, tá? Era uma comissão muito boa na época. Rolou mesmo? Tal. Boa. Eu ia ganhar coisa de 40 mil reais. Olha entendeu? que bom. Na época, pra mim, tava maravilhoso. E aí, falei, Porque hoje não tá bom, né? Hoje 40 mil Na época pra mim era bom. Hoje é o dinheiro do almoço. Ainda é muito bom. Tem uma ainda é raiva muito de convidado rico. Pelo amor de Deus. Tá longe, tô longe, cara. Tô longe. É que você não viu o carro que tá lá fora. Tá batido até. Hoje eu vou gastar R$1.300. Aí, ó. Tem um cliente falando comigo, eu não olhei, não prestei atenção, o sensor não bateu, dei uma pancada no poste. Caramba. Pra salvar uma venda, mas salvei Salvou. a venda, graças a Deus. A venda deu 1.300.000. Comprou o carro. E aí, tava, bom, voltando lá, e aí eu falei, caramba, mas enfim, foi outro dia e tal. Chegou no horário, marcou 2, 3 horas da tarde, nada, né? Aí eu falei, eu tinha certeza. Aí eu falei, eu vou falar. Tentei ligar, não atendeu. Na época, eu só falando em 2014, o WhatsApp não era... existia. Não, até existia, mas não era... Só no BlackBerry, né? Mandei SMS, torpedo, SMS. Peguei um SMS e mandei, estou esperando vocês aqui e tal. Aí aconteceu um problema, eles foram... O avião caiu. Não, foram no banco, alguém respondendo. Minha irmã foi no banco, meu cunhado foi
foi morto a tiro e tal. E aí Então. começou uma história assim, eu falei, caramba, como assim, né? Eu não tava entendendo nada, minha irmã tá correndo risco e etc, etc. Aí eu falei, cara, que absurdo, não é possível que os caras estão falando isso, brincando com morte, etc. Peguei e liguei de novo, mas de um outro número. Aham. Aí a pessoa me atendeu. Aí no que a pessoa me atendeu, era a tal da proprietária, Aqui da veio compradora. com... Aí eu falei, você não estava no hospital? Aí ela, não pode brincar com isso e tal. Aí eu vi que era... E ela desligou o telefone. Eu peguei e mandei. Aí o detalhe que eu não falei. Quando ele chegou no stand, ele estava usando óculos. Eu nunca vi piloto vesgo. Ele era vesgo. Você tá Ele tava brincando? de óculos. O cara sai fantasiado na rua, Bartô. Falando que vai Meu! comprar imóvel, não era piloto, não coisa nenhuma. acredito! Aí eu peguei e eu tava louco da vida. Louco da vida. Falei, vocês não são piloto nada. Nunca vi piloto caolho. E mandei um monte de mensagem. Eu fiquei em possesso, porque brincou com uma coisa, falou uma coisa. Era só falar, não quero comprar e etc. Eu Ou desisti. se não, vai lá, dá uma olhada e vai embora. E aí, o morto ressuscitou, que tinha morrido. O cara não tinha morrido na troca de tiro. Ligou na empresa pra nossa advogada reclamando que tinha sido tratada por mim. Aí eu falei, não é possível. O cara não tinha morrido na troca de tiro, na saída do banco. louco, Ele agora meu. ressuscitou só pra reclamar. Pô, mas você me deu uma ideia, velho. Tem cara que sai vestido na rua, entendeu? Eu espero que eles estejam ouvindo esse podcast. É, sei não, lá, ele vai também. ver. Com certeza, querido. Mas essa O história... avião vai cair. Essa história ficou... Nossa, e na época a gente tirou os prints do celular, meu gerente espalhou pra todo mundo. Aí você virou o corretor da aviação. Do piloto caolho. Porra, já pensou, você chega no avião, o piloto lá te esperando, de óculos, com o olho torto, você fala, meu Deus, vai dar merda isso aqui, né? Ele falando com você e olhando pro cara do lado. Aí vai errar a pista, vai errar a cabeceira, né? Olha só, que loucura. Os caras fazem... Depois eu fui... Né? Na hora você fica meio assim... Mas para ser piloto de avião, os caras passam por teste de visão e etc, etc, um controle. Aí você fala, o cara sai fantasiado na rua de piloto, falando que é piloto. Mas eu posso te falar, sei lá qual vontade do no cara. programa entendeu? que eu faço na Metropolitana, Sim. toda semana... Ó, vai ter boleto, hein? Tô brincando. Eu não aumentei o valor da cozinha. Ó, toda semana vai um cara com um crachá de uma empresa diferente que ele faz na casa dele. Caramba. Então, assim, tem semana que ele é funcionário da Eletropaulo, na outra semana da Sabesp, na outra semana é de alguma empresa internacional. Toda semana ele vai com um crachá diferente. Eu não sei qual é a ideia dele, mas não dá para entender. Mas ele vai, ele frequenta e ele fica com o crachá no vidro para a gente ver que ele trabalha na empresa tal. E não é nada disso. Olha, Cara, que louco. Tem louco pra tudo. Tem louco para Tem tudo, pra cara. tudo. Tem louco para comprar Não, imóvel. Não, mas tem muitas histórias. Essa é uma das histórias assim, que eu gosto de contar, Que porque bacana. mostra que a gente, né, você tá na rua, você tá sujeito a qualquer coisa, né? E as pessoas se fazem, não sei qual o motivo que alguém sai dessa forma, Ah, meu. mas até isso a gente passa. Que E é doido, legal, né? e você cria história, você tem história para contar. Aí tem muita coisa no mercado. Teve um produto que uma corretora tinha lá na cobertura, tinha um Skyview. Era uma área para você ver, contemplar. Você saía do salão de festa, você saía nesse Skyview. Aí a corretora chegou na mesa, o coordenador do lado, aí ela falou, e o senhor viu que maravilha aqui? Além de o senhor comprar um imóvel, quando o imóvel for entregue, o senhor vai ter 1 ano de Sky grátis. Aí o coordenador olhou brincando. Aí o coordenador olhou assim, o que você tá falando? É o Skyview, é 1 ano de Sky grátis. Aí o cara teve que resolver também. Tem muita coisa. Teve que pagar. Teve que pagar Sky. Esse mercado é Ó, oportunidade, hein, Sky, ó, de fazer uma parceria com as construtoras aí. Se eu tô do lado, mas escuta, mas não era da TIM? Não, tem muita história mesmo, muita história legal. Sensacional, O cara. legal que eu peguei ele falando ali sobre ele sempre buscar o cliente, né? É. E hoje ele comentou com a gente aqui que você faz parte da divisão online da Lavi, né? Eu sou gerente online, a Lavi, ela tem... como eu estava explicando, o cliente ele pode chegar até um plantão, até um stand, até uma incorporadora de algumas formas. Você tem lá os plantões de venda, você tem aquelas promoções que a gente fala, tem os panfletos sendo distribuídos no farol, as meninas com bexiga, com bandeira. Você faz um stand imponente para chamar atenção, para trazer o público para tua loja, para tua lojinha, entre aspas. Certo. Só que tem um cara que ele já vem, que a gente chama indicado. Esse cara que passou lá é o cara da vez, que vai entrar nesse sorteio da roleta que eu expliquei. Tem o cara que ele já vem indicado.
Ou ele já está na carteira daquele corretor, é um cara que está sempre comprando com ele, veio indicado por alguém, ou é um cara que a gente captou na mídia social. Então, o online, ele não é que a gente faz a venda 100% online, até a gente faz. O próprio Versace a gente vendeu pra gente nos Estados Unidos, pra gente no Pernambuco, pra gente no Maranhão, sem o cara nem vir ver. Ele olha as imagens, os vídeos e beleza. E Mas faz que credibilidade, assinar né? contrato digital. Olha. Você tem que ter uma incorporadora que tem um nome, enfim, um Exatamente. capital aberto. Isso tudo Conta ajuda muito, bastante, né? né? Exatamente. Mas a gente, muitas vezes, a gente faz até a venda 100% digital. Na pandemia isso foi acelerado. Mas hoje em dia a gente capta o cliente. Então, você está lá no teu feed do Facebook, do Instagram, de repente aparece um anúncio. Gente, clica, pode clicar, por favor. Vai gerar lead pra gente. E aí você está lá, ou procurando, você vai no Google e digita imóvel no Ipiranga, imóvel no Klabin, e aí vai aparecer, as construtoras todas estão lá concorrendo, você vai entrar no anúncio, vai gerar aquele lead, o corretor vai entrar em contato por WhatsApp, por telefone, e vai começar um contato. E a ideia é trazer o cliente para o stand, para ele ver um decorado, para ele ver todo o projeto. Os detalhes todos que vocês aquilo que a gente falou O que no mais início, aconteceu de forma o que híbrida. vendo, então, né? Então é meio que um híbrido, né? A gente traz o cliente do online e traz ele pro mundo físico, levando ele no stand. Aí ele entra no apartamento decorado. O decorado é um apartamento maravilhoso, tem lá os móveis planejados, é muito bem pensado, tem bastante recurso, né, ali visual, para que o cara se sinta em casa. Exato. Então, o bom corretor vai pegar o cliente, vai ver que o cara adora uma sacada com churrasqueira, vai pôr o cara lá e falar, ó, se imagina aqui fazendo churrasco pra tua endoida, né, família, cara? O cara entendeu? enlouquece. O cara vive, ele entra, ele vê a suíte, ele vê a sala, ele vê o banheiro, e aquilo lá faz com que o cara vá para a mesa com mais intenção de compra, com Sim, mais vontade de sim. comprar, e às vezes faz até aquela compra impulsiva que a gente falou. E a mulher Cara, gritando na orelha do irmão, né? Você pequeno empresário aí que não acredita na internet, os caras vendem imóvel pela internet. Sim, sim, Então, sim. e ele estava contando aqui pra gente que é a divisão lá que mais cresceu nos últimos 2 anos, né? A gente, no ano passado, tinha um resultado muito abaixo do que a gente tem hoje. A nossa gerência até agora já vendeu 70 milhões de reais no ano. Peraí. Só nessa área, Só a minha gerência online lá da online, Lavin. 70 milhões. 70 milhões em vendas, Tá né? acreditando? Olha aqui, ó. Exato. Olha aqui quem tá contando e a realidade. Você pode comprar teu imóvel online. Olavo Calderoni. Quanto ganhou nessa brincadeira? Não, A gente negocia, Bartô. Tá a gente bom, negocia, beleza. Tranquilo. Um estúdio tá bom, né? Um estúdiozinho tá estúdiozinho bom. tá bom, tá Pode ser aquele último que sobrou aí. não, né? pode ser lá aquele legal. Nem tá Como é que sobrando, tá chama dizendo que o estão cara vendendo que tudo? cuida Não, do não tá prédio? sobrando. Não tá sobrando. O zelador. Ah, pode ser um O apartamento do zelador. Ah! Outra coisa, hein? Os prédios novos não tem mais apartamento de zelador. É mesmo, cara. Zeladoria profissional. É o você cara tem síndico contratado. profissional, exatamente. Hoje em dia Tem muita gente tá voltando. mudando muito isso também. Cara, que louco. Não tem mais aquele apartamentinho no pé do prédio. Não tem. Você tem uma equipe que faz a gestão da manutenção, tudo mais profissional. E acaba sendo diferente. Quando você fala de um alto padrão, o cara nem quer que tenha alguém ali Sim, morando, né? exato. Não é por mal, mas enfim. Então acaba mudando. E uma tendência que eu vejo acontecendo em muitos condomínios é a venda de serviços dentro do próprio condomínio. Sim. Você tem um mini mercado lá dentro, você tem serviços de personal. Lá no meu apartamento tem aula de futebol, Isso é um aula de diferencial, na natação. verdade, são né? os diferenciais, Isso é um exatamente. diferencial. Hoje os projetos estão saindo, por exemplo, com central de delivery. Então é um lugar que o cara fica muito fora, né? Agora a pandemia tá passando, o pessoal tá voltando à rotina. Muitas vezes você tá fora de casa, você tá fazendo compra pela internet. Exatamente. Beleza, você comprou lá uma coisa perecível, pode deixar lá no cantinho, mas às vezes você compra um item de geladeira. As compras de supermercado, elas aumentaram muito. E aí você tem uma central de delivery, onde você vai receber uma compra perecível e vai deixar lá na geladeira até que você chegue e leve pro teu Que apartamento. legal. Cara, eu Então não você já tô, tem isso eu tô no- de Cara, e é simples, né? Não é tão Simples, complexo. Não, pera aí, É um mas- quartinho com uma geladeira, com um armário, enfim, e ali você armazena isso. E Isso tá agrega fazendo valor, né? esses mercadinhos em prédios para você não ter. Às vezes você esqueceu de comprar alguma coisa, não ter que sair, não O ter mercado que comprar. tem esse E já mini tem lá mercado. um mini mercado no projeto. Você tem hoje, em vez de só academia, você tem spinning, pilates nos nossos projetos. Tem projeto nosso e já tem no mercado aí em outras incorporadoras saindo com quadra de beach tênis que está super na moda. Que legal. Então você já tem uma quadra de beach tênis no seu próprio condomínio. Então o mercado Cara, que imobiliário ele coisa vai se
atualizando. Que coisa Ele vai linda vendo isso, né, meu? que vai surgindo. Você vai é trazendo sensacional. tudo aquilo que você fazia na rua para dentro da tua casa. Exato. E você enxerga exato. como um dos futuros da construção, trazer cada vez mais serviços para os Sim. prédios ser cada vez mais inteligentes. E aí você tem essa questão de ter um concierge lá. O cara, muitas vezes, ele vai atrás de um restaurante para você, ele vai atrás de um serviço de... Ó, o zelador mudou de nome, agora o nome é chique. Agora é concierge. E o concierge, ele só atuava na hotelaria, né? E esse Ele só existia na Esse hotelaria. conceito de concierge da hotelaria, ele É. migrou para o residencial. Então aí você tem um legal. residencial com serviços. Coisa, Você tem cara. muito disso. E aí você vai ter lá serviço de massagem, de manicure, de cabeleireira. Você já faz a parceria lá com os fornecedores do bairro. Ou mesmo o cara fala... Quando você está falando de um imóvel de alto padrão, com serviços bem exclusivos, o cara fala, eu quero aquele cabeleireiro tal. O cara vai atrás, o concierge... E traz ele para traz fazer. um apartamento para fazer Que lá, legal. para o cara não ter que ir, Meu etc, Deus etc. do céu, Então, que loucura isso isso. tudo tá Mas se você não acha modernizando. que isso é um confinamento do ser humano dentro de um lugar? Porque, cara, você viver dessa maneira, sem ir para lugar nenhum, fazer tudo no seu prédio, é terrível, você não acha? Mas você não fica refém daquilo, né? Você vai fazer pay-per-use, você paga quando você usa esse serviço. Ah, Então, entendi. tem dia que você não tá afim, Bartô, Mas é de bom sair de ter, casa. né? Tem fim que você não tá, E você é não tá, você não quer facilidade, sair. né? Você não tá legal, enfim, você tá com algum problema, você não quer sair. E o dia que você quiser sair, você simplesmente vai pro restaurante, vai pra manicure, vai para fazer o serviço que você tá atrás. Então, até por isso que é o pay-per-use. Você paga quando você usa. Entendi. Isso é muito interessante. Agora, isso agrega muito no valor mensal que você paga do condomínio, coisa parecida, não? Não, porque você vai. É sob demanda. Então, o condomínio ele tá tocando lá a vida dele. Normal. A despesa de água, de luz, dos Ok. funcionários, etc, etc. Isso não O que tem vai agregar envolvimento mais do condomínio. por exemplo, uma despesa do concierge. Isso aí vai ser rateado entre todos. Mas o que você usar, quem vai pagar é aquele que está usando o serviço. Então, isso não onera os demais. Isso você entendi. traz terceiros, né, para vender o serviço ali, para colocar o serviço. E essa questão de valor de condomínio, que antes era muito vilão, principalmente do alto padrão, quando você pensava, apartamento de 300 metros, tem que ser um por andar. Tem que ser um por andar, que é 300 metros, e aí você tem 20 andares, você tem 20 apartamentos. Sim. Você tem que pagar todo o custo da área comum, Rateado por 20. de portaria, Isso. etc. Aí o condomínio de 5, de 7 mil reais no alto padrão. Exato. E hoje você tem muito projeto de alto padrão de 200 metros, de 300 metros, com 2 ou com 4 por andar. Elevador privativo, você continua com o aspecto de um por andar, só que você consegue ratear a despesa agora em 20 andares, só que vezes 4, aí são 80. Então você acaba melhorando o valor de condomínio. Olha E isso, traz cara. uma melhoria. Que é uma E esses novidade, imóveis uma melhoria novos também. Exato, muita gente está migrando. Higienópolis, esses imóveis mais antigos, o pessoal migrando para Perdizes, para outros bairros, Jardim das Perdizes, etc., onde tem esses imóveis novos que o valor de condomínio é mais É menor, aceitável. talvez, até do que aquele de um por andar. É menor, Olha muito que menor, que muito coisa. menor. Que- E aí Meu, você economiza. Quanta coisa nova no mundo imobiliário. Meu Deus do céu. Sim. Cara, o mercado eu- está em Eu evolução. só gostaria que um desses condomínios tivesse pastel. Tem? Tem. Tem. Tem? Agora tem feira nos imóveis. No Não, meu, você no tá meu de condomínio tem brincadeira. feira toda É quinta. mesmo? Tem. Toda Que dia que é a quinta. feira lá? Feira, pastel Oi? e caldo de Que cana. dia que é a feira? Quinta-feira, toda Posso lá quinta-feira à fazer noite um valinho no pode, teu tem um nome? pastelzinho Não, lá. valia no seu nome, meu. Porque tu caça seu apartamento. É o apartamento Não, X. lá dentro tem pastel, tem churros, tem frutas pra você comprar. Olha que bacana, churrasquinho, toda cara. quinta, né? É a mobilidade chegando para dentro dos condomínios. Isso é legal, isso é muito importante. Então, hoje, quando a pessoa vai comprar um imóvel, ela tem que pensar em todos esses itens, porque ela Sim, pode se beneficiar com isso. Sim. O pessoal olha muito. Porque hoje o acesso à informação, igual a gente está aqui debatendo, as pessoas têm mais acesso. Antigamente, comprar um imóvel era muito difícil. Não, era uma coisa do outro Era uma mundo. coisa, A você não sabia família o que você toda podia ia. esperar, É. como é que ia ficar o projeto. Hoje você vê, você pega lá o nosso book, a foto da projeção de como ele ia ficar uma área comum e como a gente entrega, é igualzinho. Exatamente Ou igual. seja, o cara já consegue ver exatamente aonde ele vai morar. Isso traz muita credibilidade, Isso traz porque não é credibilidade. toda construtora que segue o projeto. Sim, né? isso é verdade. Isso é em qualquer lugar, né? Sim. Seja em imóveis planejados, seja em qualquer lugar, Sim. sempre você tem que buscar da onde você vai ter mais confiança, da empresa que tem nome de mercado. Hoje você consegue ter mecanismos de pesquisar quem
é mais confiável, etc. É como o mundo da Então- internet, se você faz cagada, você não sobrevive mais. Exato, é Não, isso. não é vai. isso. Mas Não a vai. gente pode falar, então, que hoje você não vai comprar um apartamento, você vai comprar serviços agregados a um Serviço imóvel. de moradia, serviço de Exatamente, moradia. ou seja, não é Serviço pura e de simplesmente moradia. chegar, vou comprar um apartamento sem pesquisar tudo aquilo que o apartamento pode lhe O fornecer. corretor, e falando agora da parte do outro lado da mesa, digamos assim, o corretor cada vez mais ele tem que se profissionalizar, porque aquele cliente que não sabia de nada, ele não existe mais. Hoje o cliente ele já sabe o valor de metro quadrado da região, ele já sabe Sim. tudo que tem que ter no imóvel, o que, que é ruim, o que, que é bom, o que presta, o que não presta. Então, dificilmente, se o cara não se modernizar, se o cara não estudar, se o cara não for atrás também se desenvolver, Se ele não tiver conhecimento daquilo que ele está vendendo. ele não vai se... O cliente vai saber mais do que E ele. né? outras, nós estamos falando de um imóvel, é um bem, muitas vezes é o sonho. Exato. Isso é maravilhoso, é uma das coisas que mais me encanta na minha profissão, no mercado imobiliário. Eu muitas vezes já vi famílias ali, o sonho de uma vida, Sim, do todo mundo dinheiro chorando quando assinou juntado, um contrato. assinando um contrato numa alegria, numa felicidade. Família inteira vai, A família né? inteira, e bate foto na maquete, bate foto no decorado. Isso é maravilhoso, sabe? Sim. Então, o corretor, o gerente de vendas, etc., a gente é um profissional de venda que a gente muitas vezes faz parte. E tem muito cliente que virou amigo meu, que o cara, né, tem alguns casos que ele vai indicando para outros colegas, para A outros amigos, família para a inteira família. acaba comprando com você. Ou procurando, ou pedindo dica, ou ligando pra gente, porque o cara tem confiança. E acho que é coisa uma relação legal. de confiança. É olho no olho, você falar a verdade, ser verdadeiro, ser sincero, mostrar o que é e o que não é. Isso ajuda muito na nossa profissão. Eu estou, juro para vocês, eu estou aqui embasbacado porque eu não sabia que o mercado imobiliário propiciava tantas vantagens, Sim. não só pelo fato do local e da moradia. Sim. Eu estou impressionado, cara. Sim, Que sim. coisa boa. A compra do imóvel hoje é muito mais do que um lugar para você passar um tempo lá. Exato, né? exato. É muito mais pensado, né? Que coisa interessante. Outra viu? coisa boa, hein, Bartô? Cara, Poxa, eu só estou preocupado com o outra pastel informação. e com algo churros. Gostei do negócio de churros. Gostou do churros? Eu gostei muito. Cara, mas é impressionante. Eu acho que desse podcast, as pessoas vão, às vezes, eu tenho quase certeza, elas vão mudar a forma de pensar depois que elas assistirem esse podcast e todo o teu depoimento, porque isso, pelo que eu estou percebendo e vendo, você pode comprar um imóvel e agradar muitas pessoas, coisas que não acontecia antes. Sim. É o que você acabou de falar, mesmo do cara que foi lá vestido, mas de qualquer maneira, ali se deu um choque de realidade que às vezes é muito comum. Ah, eu tenho medo de altura, o outro não tem medo de altura. Ah, eu quero morar do quinto para baixo. Ah, eu quero morar do quinto para cima. Mas existe uma série de coisas que pode envolver, que as pessoas podem chegar no consenso e essa compra Sim. se tornar uma alegria para ambos, né? A ideia é essa, que as pessoas saiam do stand de vendas aí realizando um sonho e feliz da vida. E pensei mais do que ele imaginava. E não pensando que contraiu uma dívida, mas que É. conquistou alguma coisa maravilhosa. Fez um Porque até tem uma pesquisa, eu estava falando com um amigo meu, o Bruno, gerente de produto da Lavi hoje, antes de vir para cá, e a gente viu uma pesquisa junto hoje. No Brasil, hoje, a gente ainda tem uma proporção de pessoas que têm um imóvel próprio muito grande comparado com países desenvolvidos, por exemplo, Suíça, Alemanha. Hoje, na Suíça e na Alemanha, essa pesquisa foi feita mundialmente, 68% das pessoas moram de aluguel. Porque o valor do imóvel, houve um descolamento tão grande que só os investidores, as pessoas que têm muita renda, conseguem comprar e colocam para locação esses imóveis. No Brasil ainda tem muito espaço. Então, quando a pessoa fala, tá caro comprar imóvel, não tá caro. A gente tinha um preço muito baixo, o nosso mercado era defasado, ainda vai ter muito para crescer. Então, quem comprar agora ainda tem muita possibilidade de ganho. Olha a Seja dica, de ganho olha a de dica, equidade, olha a de dica. investimento, né? Olha a dica para você que está assistindo a gente, Eu Me Casa, que esse é o nosso propósito. Então, hoje, ainda vale muito a pena Muito a pena. você comprar um imóvel, porque a tendência disso, você acha que um dia é descolar, É. como aconteceu em outros lugares do mundo. seguir o caminho dos e outros seguir, países, E ficar caro. A gente já está seguindo nessa questão dos estúdios, da moradia, dos serviços. Isso já é uma tendência internacional. E isso vai acontecer. E você está vendo cada vez os imóveis cada vez vão subir mais o preço. Eles não vão regredir.
Eles não vão regredir. O imóvel ele perde valor se ele for mal cuidado, igual a gente falou. Isso. Ele vai perder valor se acontecer alguma catástrofe ali naquela região, algum problema, etc. Algum imóvel mal construído, teve avaria, aí ele vai perder valor. Mas um imóvel bem localizado, bem construído e bem conservado nunca vai perder valor. A tendência é só Nunca. crescer. Só crescer. Só crescer. Por mais que o mercado oscile, e ele vai sempre oscilar, como em tudo, mas sempre, no longo prazo, quando você estica a curva, é sempre ascendente. Acho que eu vou comprar uma ação da Lavi. Eu já tô impressionado. Agora, Eu já tenho Cirela na carteira, falta só ela ver. Pode comprar. Preço-alvo lá é 11,50. Tá? Isso foi o BTG que falou, não fui eu. só para eu entender mais um detalhe. Isso não é uma recomendação de investimento. Só para eu entender mais um detalhe. Isto ocorre em centros fora de São Paulo? Sim, É a mesma situação? É claro que a gente está falando de São Paulo, Sim, né? Que claro. é um pouquinho diferente, mas falando de metro quadrado, valor de metro quadrado. Hoje o valor de metro quadrado mais caro do Brasil é o Rio de Janeiro, tá? Quando você pega o preço médio. Falando de lugares específicos, Brasília tem lugares que estão os maiores metros quadrados, mas não quando você pega aí, você tem uma região mais periférica de Brasília, lá cidades satélites, que aí joga a média, acho que acaba ficando em terceiro lugar. Mas é Rio, São Paulo e Brasília nessa ordem, tá? Caramba. E aí você tem os bairros, mesmo em São Paulo, você tem muita diferença de preço. Tem. A gente teve lá o Vila Versace vendendo as coberturas na casa de R$35 mil o metro quadrado. Você tem projetos em São Paulo já na casa de R$50 mil o metro quadrado. Meu Deus. E você tem regiões ainda, você tem um metro quadrado nas regiões mais periféricas, em torno de 5, 6 mil reais o metro quadrado. Ainda você vai encontrar imóveis de uma qualidade diferente e tudo mais, porque o custo construtivo também subiu bastante. Então né? o preço do metro quadrado ele não varia muito, por exemplo, dentro do estado de São Paulo. É proporcional. Não, varia. No Varia. estado ainda varia, vai depender. Por exemplo, você tem regiões Campinas, Sorocaba, você tem regiões muito desenvolvidas. Você tem valor de metro quadrado em Sorocaba de R$12 mil o metro. Caramba! Já, R$10 mil o metro quadrado, Campinas, alguma coisa do tipo. Eu lembro do que eu vi recentemente. Aham. Mas tem muita diferença assim de preço. E o Rio de Janeiro tem lugares muito caros. Você pega lá Leblon, Copacabana. Sim, aquela faixa Você tem um litorânea. valor de metro quadrado ali mais Absurdo. forte. Aqui em São Paulo, você está falando de Itaim, de Vila Nova Conceição, ali é onde a gente tem um valor de metro quadrado mais caro em São Paulo. Então acaba tendo variação sim no Brasil de um modo geral. Mas você tem mercados imobiliários extremamente desenvolvidos. Por exemplo, Balneário Camboriú. Sim. Você tem lá mega torres enormes, exatamente. de 80 andares, a assinatura da Porsche. Agora pergunta, etc. por que resolveram gastar toda essa grana lá? Porque é uma região que tinha uma demanda ali de turismo muito forte e houve ali, tem algumas incorporadoras lá, FG e outras lá que lançam bastante lá. E eles acabaram indo para essa linha de imóveis. O plano diretor de lá ajudou. Só que, assim, por exemplo, eles fizeram imóveis tão altos, tão grandes, que acabou com a faixa de areia. ali Exato. da Balneário. Agora estão fazendo uma obra para alargamento da faixa de areia. Não sei se vocês viram. Aumentando 70 metros. É gigantesca a faixa de areia. Foi uma coisa que Copacabana fez. Por quê? A praia ficou com sombra. Entendi. Os imóveis os prédios tão altos que geraram sombra. Então eles aumentaram a faixa de areia ali de Balneário. Uma obra gigantesca, né? Aumentar a faixa de areia. Aumentar a faixa de areia. Olha isso. É pior que cortar uma árvore pra fazer uma árvore. É o homem brincando de ser Deus, né? Mas é uma obra regulamentada lá, enfim, né, pelos órgãos de proteção. Eles fizeram lá, eles alargaram, e isso para também trazer aí melhoria ali na parte da orla. Então, essa região, Itapema, Itajaí, essa região ali de Eu Santa tenho uma Catarina, curiosidade em São Paulo desenvolveu muito bastante. grande que eu acho que se alguém escutar isso que a gente está falando aqui, o cara vai começar a se antenar. Por que meu Deus do céu, como é que chama aquela avenida que sai da Jabaquara, meu pai? Domingos de Moraes? Não, aquela que vem para cá, que vem para 23 de maio, que corta, que não tem nenhum prédio ali, nenhum prédio. Meu Deus, eu estava com o nome... Bandeirantes? Não, do lado da Bandeirantes, como é que chama? Não. Pedro Bueno. Não. A avenida ali que sai, que passa, inclusive. Deixa quieto. Eu vou daqui a pouco. Eu tenho uma curiosidade em saber por que essa avenida não tem um prédio. Provavelmente foi um Indianópolis. Indianópolis. Eu Porque gosto o bairro de é gente rica. tombado. Agora tem. Ah, tem? Inclusive, a gente comprou um terreno lá que vai lançar apartamento de 340. Investidor, se liga aqui que o Olavo tem coisa boa pra você, ó. Porque, é. meu, não tem um prédio ali. Lá vai ser um projeto espetacular que ela tá terminando de fechar a área lá. Vai ser na Indianópolis mesmo. Mas era plano diretor.
Não podia construir lá. E qual é o andar? Qual o tamanho do E prédio? lá, a gente ali tinha problema também de gabarito de altura, porque proximidade com o aeroporto. Isso, entendeu? exatamente. Então você tem gabarito de altura. Você tem Mas algumas hoje, por exemplo, se vocês lançarem algo lá, o que seria? Qual é a altura? Eu Qual é o acho, tamanho? o projeto ainda não está finalizado, Hã? mas eu acho que é algo em torno de 18 andares, 15 andares. Não é um prédio dos mais altos. Comissão nossa, viu, gente? Aqui, ó, sai em primeira mão. Ninguém contou que essa avenida teria prédio. Se liga. Mas já tem alguns já prontos, lá embaixo, já chegando na República do Líbano. Isso, lá Que embaixo é o, tem. É o pé de areia de São Paulo, Exato. né? Próximo do Parque do Ibirapuera. Eu né? fico indignado Diferente do porque- Carioca, o nosso pé de areia é próximo do parque. Eu ali, passo né? muito ali, aí eu tô vendo, por exemplo, construiu ali 2 supermercados, um do lado do outro, uma Sim. baita numa farmácia, e eu tô olhando, gente, o dia que isso aqui abrir para ser prédio, vai virar uma berrine. Vai virar. O plano diretor, ele fez com que aquela região agora vai ter aí um embalo. Porque tá acabando os terrenos lá mais próximos do parque, lá da República. Isso, exatamente. Mesmo a República do Líbano, ele não podia construir ali exatamente. Aí, na mudança, o diretor começou a construir e os terrenos ali estão escasseando e agora está subindo. Está subindo pela Indianópolis A gente e tem vai que ganhar subir um até dinheiro o Planalto nisso, não é ali. possível, cara. Aí você vai ficar perto do trabalho agora, É Bartô? verdade. Eu tenho um terreno ali, né? Não tô falando Vamos falar com novos das negócios. moças de Indianópolis, tô falando da Rede É que Brasil. tem os dois lados, entendeu? O lado de lá não tem penduricalho, o lado de cá tem. E eu tenho uma posse ali, entendeu? Adoro. Cara, eu estou Sensacional. besta com toda essa informação que o Olavo trouxe pra gente, cara. Sim, é sensacional, inacreditável. sensacional. E agora, Esse é eu o vou sair podcast- daqui e vou comprar um apartamento pra investir. Isso, não. Comigo. Meu, aquela sem- casinha de Mongaguá lá pode virar um Não, estúdio. eu vou virar aquilo pra jogar fora. Aquilo eu vou vender por 10 conto e vou comprar um negócio que colar. Uma vontade de dar o dinheiro pra lá, viu? Eu sei porque. Não, juro pra você, se eu tô com. Assim, é que eu tô devendo um dinheiro. Bacana. Eu tô realmente impressionado. E Muito para o bacana. público que quiser conhecer a Lavi, quais são as redes, como é que o pessoal acha a Lavi? Legal. A gente tem o nosso site, né? Lavi, com 2 Vs, .com.br, ou no Instagram, no Facebook, Lavi Incorporadora. Vocês vão achar lá as nossas redes sociais. Nós vamos colocar aqui, o Rodrigo vai fazer esse papel, ele vai colocar tudo embaixo, que eu não sei aonde. Perfeito. Ô, Lavo, mas É. fala aí. É só pesquisar uma vez no Google que o anúncio nunca mais para de te seguir? Marketing vai forte aí. né? Se você escrever A gente vai errado. seguindo ele até ele gerar o lead pra gente. Até se Você você já escrever entrou? errado. Você já entrou no Geração Designer? Já. Meu Deus, eu não aguento mais, que eu vou no banheiro, Culpa o do cara Rodrigo. fala, tá no banheiro, querido? Olha aqui. Olha esse lavabo, que maravilha que a Exato, gente não fez. aguento mais, velho. Não, mas a ideia é perseguir o cara e fazer com que ele uma hora... Ele conheceu o melhor produto que existe. Exato, exato. É, O mercado, jeito. o mercado digital tá aí, tá todo mundo concorrendo, né, pelo espaço. Então a gente faz a melhor estratégia possível digital para poder impactar o nosso cliente. Que coisa boa, cara. Eu tô A hora que ele entra no impressionado. plantão, ele não sai sem comprar. Ah, é, cara? Aí só precisa pôr ele lá dentro. A gente pode até trazer o Olavo outro dia pra falar de estratégia digital, né? Não, eu acho, que também é eu relevante. acho que tem que trazer o Olavo umas 3 vezes. E até aproveitar. Enquanto nós não ganhamos um apartamento para nós dividir em 4, nós não deixa de trazer o Olavo. Até aproveitar que ele falou da Lavi, aproveitar pra chamar o Rafa e o Mochi pra vir aqui também junto com o Olavo. Que aí a gente pode sortear um apartamento tranquilo aqui, né? O mas Rafa os não ca- vem, mas o Mochi talvez venha. Tomara que sim. O moço tem um dinheirinho também, né? É, então alguma tá coisa. bom. Eu gosto assim. Tem um pouquinho. Deus trocado. É isso. Mas também sigam a gente no Instagram, @podcastmicasa. Agora a gente também já tá em todas as plataformas de áudio, então procura lá no Spotify, Deezer, Apple Podcast, qualquer lugar que a Estamos gente no vai estar YouTube lá. também, né? Sim, no YouTube, no canal normal e no canal de cortes, né? Com certeza. É isso aí, Bartô. Excelente o episódio de hoje. Eu vou te contar, eu estou realmente surpreso com tantas informações, com tanta novidade, com tanta coisa boa que a gente consegue transmitir, trazendo convidados desse porte, desse nível, que é. Esse porte só por causa do meu peso, né? Não. Desse porte, quando eu falo, com esse cabelo lindo. preto. Agora aguenta a minha família falando. Mas assim, é uma honra, cara, muito grande, Eu porque. que agradeço. É Um prazer. é uma enciclopédia de coisas que a gente às vezes não tem o menor conhecimento. E aqui nesse bate-papo, nessa brincadeira, a gente acaba fazendo com que as pessoas tenham um conhecimento que é o nosso objetivo. Legal. O objetivo desse podcast é justamente isso, é fazer com que as Trazer. pessoas
tenham conhecimento das mais variadas formas deste mundo. E quando vem um Olavo que abre para a gente tudo isso, realmente eu, vendo um podcast desse, me sentiria privilegiado. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito feliz pelo convite, obrigado. Toda vez que quiser, pode convidar que eu venho. Pode. E foi um prazer falar com vocês. Falar do mercado imobiliário, minha família fala, quando eu junto com outra pessoa que às vezes trabalha, fala, para de falar de apartamento, pelo amor de Deus. Mas para mim é um prazer falar, é o que a gente faz, é o que a gente gosta e realmente é um prazer. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje e conversar, ter esse papo. Espero que o pessoal que está ouvindo, está assistindo, possa ter tirado alguma coisa de boa. Não tenha dúvida. E procura a gente, né? Sim. For comprar imóvel, procura a gente. A comissão é nossa, viu? Por favor. É isso aí. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigado e tchau.